Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje o devocional vai ser em Deuteronômio, capítulo 31. É um capítulo bem grande e tem como título Moisés nomeia Josué seu sucessor. Tem também a parte que a lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos e que Deus dá a Josué um encargo do povo, né? Deus fala com Josué e dá a ele um encargo do povo. Eu não vou ler o capítulo, porque é um capítulo extenso. Eu convido você a na sua casa ler, porque o Senhor, o próprio Deus, pode te ensinar. Mas eu vou trazer as reflexões, né? E alguns versículos que o Senhor falou comigo hoje. Eu vou começar falando que no versículo 6, assim, esforçai-vos, versículo 6, e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aqui Moisés está falando, é o Senhor, né? Esforçai-vos e animai-vos, não temais nem te espantes, porque é o Senhor que vai à tua frente, vai à frente do povo, né? E ele fala para Josué, esforça-te e anima-te, no versículo 7, continuando, porque com este povo entrarás que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu farás herdá-la. Versículo 8, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Uma coisa Moisés sempre pediu, que o Senhor fosse à frente, que o Senhor não deixasse eles. É o Senhor que vai à frente. E ele passa, quando ele passa, né, nomeia Josué para estar no lugar dele, que ele já era velho, já estava com 120 anos, e o Senhor falou com ele que ele não passaria o Jordão, mas o Senhor preparou Josué. E aqui Moisés anima, ele fala, esforça-te, anima-te, porque é o Senhor quem vai contigo, ele vai à tua frente. Só que tem um problema muito grande. Aqui o povo, né, o povo de Israel já estavam se corrompendo. O Senhor já sabia do que aconteceria na frente, que eles adorariam a ídolos, né, da terra que eles entrariam. Então aqui, nesse capítulo 31, o Senhor fala com o povo. Vamos ver aqui o que o Senhor falou. Primeiro, antes disso, o Senhor fala que de 7 em 7 anos era necessário que fosse lido a lei, para que o povo meditasse e pudesse obedecer a lei. Eu vou ler apenas o versículo 12 e 13 sobre esse assunto. Ajunta o povo, homens, mulheres e meninos, vê até as crianças e meninos, e os teus estrangeiros que estão de dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus. Tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que não souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor. Vê, essa parte fala assim, e os seus filhos que não souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor. O temor, ele é aprendizado, a gente aprende a temer. Como a gente aprende a temer a Deus? Quando a gente conhece a Deus, quando a gente ouve a palavra dele, quando a gente sabe dos feitos dele, da grandeza dele. Quando ouvimos e aprendemos mais de Deus, nós produzimos o temor no nosso coração. Se a gente não conhece a Deus, nós não temos o temor no nosso coração. A gente acha que Deus, né, vai tolerar injustiças, né, que Deus vai tolerar o pecado, que Deus vai tolerar a iniquidade, a idolatria, e o Senhor não tolera. Como a palavra dele diz no capítulo 32, versículo 4, diz assim,
Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os caminhos do Senhor são juízo. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deus é a verdade e não há nele injustiça. O Senhor não há no Senhor injustiça e ele não tolera injustiça. Então ele pede para que a gente ouça e aprenda, né? E aprenda a temê-lo, ensinar os nossos filhos. Eu tenho muito preocupação nesse sentido com a minha filha. Minha filha é uma criança ainda, né? Vai fazer 3 anos e eu fico pensando, eu tenho que ensinar a minha filha no caminho. Eu tenho que andar no caminho do Senhor e ensiná-la no caminho. Porque se eu não ensinar, quem vai ensinar? Isso vai ser requerido de mim, né? E essas palavras que eu estou falando agora serão requeridas de mim. Porque o Senhor nos chama, olha, você tem o conhecimento da palavra, ensina a teus filhos, ensina ao próximo, precisam conhecer a mensagem. Eu preciso ensinar a minha filha no caminho do Senhor. Porque se eu não ensinar, no juízo final, o Senhor vai falar, olha, eu te dei a palavra, você estava, né? E por que não ensinou no caminho? Eu preciso, nós precisamos. Vamos continuar. E disse o Senhor a Moisés, versículo 16, eis que te dormirás com os teus pais. Aqui o Senhor está falando para Moisés, olha, você vai dormir com os teus pais, você vai morrer, Moisés. E este povo se levantará. Isso depois que ele falou para instruir o povo nas leis, Deus já está avisando, ó, esse povo, ele se levantará, se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra para o meio dos quais vai. E me deixará, eles deixarão a Deus, e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. O Senhor, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Então ali ele já orienta Moisés, ó Moisés, você vai dormir com os teus pais, você vai morrer. Mas esse povo, ele vai se levantar, vai se prostituir, vai adorar outros deuses para a terra que eles vão, que eu dei a terra a eles vão adorar outros deuses, né? E eles me deixarão, vê que não foi Deus que deixou, eles me deixarão e anularão o meu concerto com eles. Não foi Deus que anulou, foi por causa do erro deles. Eles anularam o concerto que Deus fez com eles. Versículo 17. Assim se acenderá a minha ira, por causa da maldade do povo se acendeu a ira do Senhor. Naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele. Vê, Moisés lá no início diz, né? O Senhor vai à frente, não temas nem te espantes, não te desampararás, nem te abandonarás. Porque Moisés conhecia Deus em intimidade. E ele conhecia o Senhor que não abandona e não desampara. Mas o povo, Deus já tinha avisado Moisés, o povo vai me abandonar. Não sou eu que vou abandoná-lo, mas eles me abandonarão. Eles adorarão outros deuses, eles me deixarão. Então, por causa disso, o Senhor fala, desampará-lo-ei, porque me deixaram, desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele. Continuando, para que seja devorado e tantos males e angústias o alcançarão. Estes males, por não estar o meu Deus no meio de mim. Esses males que alcançaram o povo de Israel foi por não estar o próprio Deus no meio do povo de Israel. Não abandone a Deus, não retire Deus do teu meio, do meio da tua família, porque os males que vêm para a nossa vida, né? E o Senhor, né, fala desampará-lo-ei, é porque nós mesmos abrimos mão de Deus. Nós mesmos preferimos adorar a outras coisas,
ao dinheiro, a outros bens ou a alguém. E aí o Senhor, nesse momento, fala para ele, para Moisés: Moisés, escreve um cântico. E aí vocês podem ver o cântico no capítulo 32, no capítulo seguinte. E ele fala: Moisés, escreve um cântico, e este cântico será para juízo deles. O Senhor, ele fala aqui no versículo 21, no finalzinho do versículo 21, conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que os tenho jurado. Antes que eu dê a terra que eu jurei a Abraão, né, dar a ele, a descendência dele, né, antes de colocá-lo nessa terra, colocar o povo de Israel nessa terra, eu já conheço a imaginação deles e os que eles fazem hoje. Então, quer dizer, o que eles faziam naquele tempo, no tempo atual, que era o tempo deles, o hoje, já não estava agradando a Deus. A imaginação deles. E o Senhor sabia o quanto eles errariam, quanto eles se prostrariam a outros deuses e abandonariam o único Deus verdadeiro. E aí o Senhor, no versículo 23, ordena a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Vê? Deus, mesmo conhecendo a imaginação do povo, Deus sabendo que o povo ia errar, por ser um Deus justo, ele ordena a Josué, seu servo, que entraria no lugar de Moisés para levar o povo de Israel à terra que foi prometida. Deus é justo, Deus prometeu e ele cumpriu com a palavra dele, porque tudo que Deus promete, ele cumpre. Ele é zeloso pela palavra dele. Ele sabia da maldade do povo, mas porque ele prometeu ao povo de Israel, a Abraão, que daria, né, a ele, a sua descendência, essa terra, ele foi e falou com Josué, filho de Num, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu meterás, é você que vai levar esse povo, os filhos de Israel, para entrar na terra que eu os jurei. Aleluia. Versículo 27. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que vivendo eu ainda hoje convosco, isso está falando do povo, antes de entrar na terra prometida. Eu ainda hoje vivendo convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Moisés está falando, olha, eu ainda vivendo aqui hoje com vocês, Moisés dizendo. Essa frase eu falei que eu acho que foi Josué, mas foi Moisés. Eu ainda estou aqui vivendo com vocês e vocês são rebeldes, né? E após a minha morte, quanto mais depois da minha morte. Porque Deus já tinha falado para Moisés o que o povo faria e que o Senhor desampararia eles por causa da sua maldade. O Senhor te convida hoje a não ser rebelde, a ouvir a mensagem dele, né? A aprender mais dele, a aprender a ter temor a ele, a palavra dele, a vontade dele. Não tire Deus do meio de ti. Não tire o Senhor do teu meio. Antes guarda a presença dele. Anda em santidade, né? Ouça a voz do Espírito Santo te chamando a andar em santidade com ele. Ó, versículo 29 e 30 para acabar. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Moisés está dizendo ainda. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para provocar, foi provocada a ira com a obra das vossas mãos. Moisés já está avisando, olha, vocês provocaram a ira do Senhor. E vocês, né, que se desviaram, que se corromperam dos caminhos que Deus me deu para ensinar a vocês. Então Moisés
falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até que se acabarem. Então Moisés ele começou a falar as palavras desse cântico para todos, para que todos ouvissem, para que todos soubessem, e para que soubessem que Deus é justo, para que eles soubessem, né? E para que isso servisse também de juízo para eles. Olha, vocês ouviram e vocês não se converteram, vocês não se arrependeram dos maus feitos, vocês continuaram. Vocês ouviram a minha palavra, vocês ouviram esse cântico, o último cântico de Moisés, que é o capítulo 32, e não se corromperam, e entraram na terra que eu te dei, e adoraram outros deuses. A gente pode fazer diferente. A gente pode escolher hoje não se corromper com o mal. Não se corromper, né? A terra que o Senhor tem. A gente vive no mundo, né? A gente vive no mundo. Mas Deus nos convida. Não se corrompa com o mundo. Se vocês são meus filhos, vocês não se corromperão com o mundo. Se vocês são meus filhos, eu estarei no meio de vocês, porque vocês não me abandonarão. Somos nós que abandonamos a Deus, não é Deus que nos abandona. Guarda essa palavra hoje, né? E que o Senhor possa falar mais ao seu coração. Até amanhã, se Deus quiser.